Olá, professor. Olá, professora. Tudo bem? Estamos iniciando o ciclo de estudos contínuo curricular 2020 e 2021. Eu sou o professor Hernandes Araújo, coordenador de formação do Cefapro. E a partir de hoje, esse será o nosso primeiro vídeo. Enviaremos alguns vídeos com os conteúdos a serem adotados nesta formação. O nosso plano de formação está assim descrito. O objetivo é habilitar os professores e coordenadores pedagógicos do nosso polo de atuação para intervirem no processo de melhoria de ensino-aprendizagem dos estudantes das unidades escolares. A carga horária dessa formação é de 20 horas e o cronograma está assim estabelecido. Na primeira semana, iremos enviar vídeos, textos e atividades pelo e-mail sobre diagnóstico e intervenção pedagógica. Isso acontecerá no período de 22 a 26 do 3. Na segunda semana, enviaremos textos e atividades sobre o tema Estrutura das Habilidades da BNCC e DRC de Mato Grosso. Acontecerá no período de 29 do 3 a 2 do 4. Na terceira semana, enviaremos vídeos, textos e atividades sobre a Avaliação Diagnóstica 2, que acontecerá no período de 5 do 4 a 9 do 4. E, na quarta semana, enviaremos vídeos. Aliás, nessa semana, de 12 a 23 do 4, haverá prática em sala de aula sobre acompanhamento do coordenador pedagógico, que serão os planos de intervenção que vocês irão trabalhar em sala. Em relação à certificação, o certificado ele será emitido pela escola do participante. Isso vai acontecer após o nosso envio da frequência. Ela será validada mediante a participação de vocês nas atividades que enviaremos nos links. E esses links vocês terão acesso ao Google Formulário. Então, vocês realizam a atividade no Google Formulário, esse Google Formulário nos trará a informação de que você participou das atividades e então informaremos a escola que você está presente. Plantão tira dúvida. Acontecerá às sextas-feiras, em 3 períodos, matutino, vespertino e noturno. Não será obrigatória a participação de vocês, mas, se desejar tirar dúvidas sobre o conteúdo da semana, vocês acessem o link equivalente ao horário que desejar entrar. Ela será feita na plataforma Meet. No entanto, ela só comporta 100 participantes. Ao acessar, se sair a mensagem sala lotada, vocês entram em outro horário, ok? O link com esses horários eles estarão disponíveis no e-mail a partir de quarta-feira desta semana. Bom, vamos iniciar o nosso conteúdo. Qual é o objetivo deste conteúdo? É compreender conceitos básicos sobre diagnósticos e plano de intervenção. Ok? Não iremos nos aprofundar muito nesse vídeo, mas será enviado textos em slides pelo e-mail mais aprofundado em relação ao que iremos abordar. Olhem esta imagem. Interessante, né? A intervenção pedagógica do professor durante as atividades. Haverá uma atividade sobre ela. Aguarde, estará no Google Formulário. Diagnóstico e intervenção pedagógica. Ora, o diagnóstico escolar, ele não implica apenas na aplicação e uso de testes. Não é só isso. Existem outras medidas técnicas de avaliação, além de todo um trabalho de investigação, de observação, de análise e de síntese de dados de natureza diversas. Todos esses dados são úteis para o estudo e a orientação de cada caso que temos em sala de aula, de cada aluno que apresentar dificuldade em sala de aula. Vejam bem esse ciclo. Ele não tem um final, olha só. Essas setas, elas são contínuas. Por quê? Porque faz parte do processo de ensino-aprendizagem de todo o ano letivo. No início do ano, realizamos uma avaliação diagnóstica. É interessante que seja assim, para que possamos
ter dados sobre o conhecimento prévio do aluno, o que é que ele sabe e o que é que ele não sabe, sobre o conteúdo que iremos trabalhar com ele. Posteriormente a essa avaliação, nós obteremos o diagnóstico e saberemos o que ele sabe e o que ele não sabe, e o que será importante ser ensinado. E este ensino está na intervenção pedagógica que iremos realizar, ou seja, interviremos, né, por meio dos nossos planos de aulas a partir do diagnóstico que obtivemos do que esse aluno sabe. E, posteriormente ao nosso plano de ensino, iremos para uma nova avaliação para termos os resultados se ele compreendeu ou não o que foi ensinado. Após esta nova avaliação do se ele compreendeu ou não do que foi ensinado, voltamos a ter um novo diagnóstico. E a partir desse novo diagnóstico, retomaremos o conteúdo ou não do que ele aprendeu, acontecendo uma nova intervenção pedagógica que gerará uma nova avaliação. Entenderam? É um ciclo, ele permeia todo o processo de ensino-aprendizagem. Olha só esse esquema. Então, partindo da avaliação, temos um diagnóstico. E esse diagnóstico gera o seguinte questionamento. Esse diagnóstico ele vai acontecer a partir do quê? A partir de dados da avaliação que nós realizamos. A partir do que nós vamos trabalhar o nosso plano de aula sobre o conteúdo, né, que a avaliação determinou que os alunos não compreendem, e ao final precisaremos nos questionar: conseguimos fazer com que o nosso aluno aprenda o conteúdo? Será que conseguimos? Se conseguimos, ótimo, tudo bem, partimos para um novo conteúdo. Se não conseguimos, vamos fazer uma autorreflexão. O que eu preciso mudar para que, na minha aula, para que esse aluno consiga aprender? E o que eu preciso mudar é uma reflexão que o Vasconcelos coloca em suas obras, né, quando ele trabalha a prática pedagógica do professor. E aí, para chegarmos à aprendizagem do aluno, o que é que eu preciso mudar? Mudar minhas atitudes em relação ao meu trabalho? Mudar as relações com o meu aluno? Se bem que neste contexto, a distância, né, as relações nem sempre estarão próximas. Eu preciso melhorar o meu conhecimento sobre o conteúdo que eu estou ensinando? Ou eu preciso utilizar recursos diferenciados do que eu já utilizei? Se esse recurso que eu utilizei apenas de WhatsApp não deu certo, que outros eu preciso utilizar? E a metodologia para chegar à aprendizagem do aluno? Que metodologia é mais interessante? Sequência didática? Será que é essa? Sala de aula invertidas? Resolução de problemas? Enfim. O Vasconcelos indica que sempre necessitamos, se não conseguirmos fazer com que o aluno não aprenda, ou se ele não compreende o que nós ensinamos, ter esta reflexão. O que preciso mudar? Esse esquema vai dizer que a educação, para chegar à aprendizagem, entre os dois, educação e aprendizagem, existe um processo. É neste processo que está inserido a avaliação, o diagnóstico e a intervenção pedagógica. Interessante salientar que esta avaliação não pode ser classificativa, mas sim formativa. As avaliações deverão sempre ter uma finalidade de identificar e nos trazer dados se o nosso aluno aprendeu ou não o que nós ensinamos. Mas Conselho também, né, ele é a nossa referência, ele nos traz que as aprendizagens, elas acontecem de diferentes maneiras. A aprendizagem por meio de memorização, em que os estudantes memorizam códigos, memorizam fatos e memorizam dados. A aprendizagem por meio da imitação, geralmente ela está muito presente na educação infantil,
imitação de atitudes dos mais velhos e imitação de valores. Há alunos que têm mais facilidade por aprender por meio de repetições. E aí existe trabalho de repetições de textos, na escrita de textos, até que esse aluno aprenda a escrever determinados gêneros. E há na matemática também a repetição e exercitação de números, cálculos, até que eles aprendam ou compreendam determinados cálculos. Mas a aprendizagem que nós damos como referência e que seja a melhor a ser adequada é a da reflexão. Porque a aprendizagem por meio da reflexão, ela possibilita que o aluno compreenda os fatos e fenômenos da vida e do cotidiano e que eles compreendam a resolução de problemas, de fatos e fatos e das coisas que acontecem no nosso cotidiano. Então, a reflexão é a melhor maneira de buscarmos com que o aluno aprenda os conteúdos que lhe são ensinados. Para tanto, precisamos entender o que é intervenção pedagógica. Bom, a intervenção pedagógica é uma ação intencional. Ela envolve planejamento e implementação de interferências no ensino. E essas interferências podem acontecer por meio de mudanças na nossa prática ou de inovações da nossa prática. E elas são destinadas a produzir avanço e melhoria nos processos de aprendizagem dos sujeitos que nela participam e a posterior avaliação dos efeitos dessas interferências. O que devemos considerar nas intervenções pedagógicas? Partir de um diagnóstico. E esse diagnóstico, como já mencionamos naquele ciclo, será antecedido por uma avaliação. A intervenção também deve contemplar o tipo de aprendizagem que desejamos promover, né? Que tipo de aprendizagem desejamos promover? Aquelas diferentes aprendizagens que nós mencionamos anteriormente. Devemos considerar o nível do sujeito-alvo desta ação. Quem é este sujeito? É um sujeito que tem problemas sociais, tem problemas cognitivos, ele tem dificuldades de aprendizagem ou não. E devemos propor atividades da zona de desenvolvimento proximal. De que forma isso acontece? A partir do que o aluno já sabe e o que ele precisa saber. Que quando ele conseguir compreender o que ensinamos, ele estará numa zona potencial de aprendizagem. E é entre o que ele ainda não sabe e o que ele precisa saber que se encontra essa zona de desenvolvimento proximal, que penso que vocês já devam ter alguns estudos relacionados a isso por meio de autores como Vygotsky, por exemplo. Bom, pessoal, este é um quadro do plano de intervenção pedagógica proposto pela SEDUC para analisarmos a avaliação diagnóstica 1. Penso que a maioria de vocês tiveram acesso a eles na semana pedagógica. E nesse quadro, todas as disciplinas devem preencher as habilidades de não acertos que tiveram um percentual maior de 50%. Por quê? Porque, olha, se teve não acerto de habilidades mais que 50% é porque eles não compreenderam essas habilidades. E de que forma o professor vai elaborar o que fazer para superar estes não acertos? Ele deve elaborar ações metodológicas a serem desenvolvidas para que possa superar essas habilidades de não acertos. Inclusive, vocês estarão recebendo também no e-mail este modelo que eu fiz, né? E eu fiz um modelo relacionado à língua portuguesa, porque é a formação que eu tenho, né? Então, eu trouxe esse modelo, por exemplo, eu preenchi aqui o meu quadro simulado,
dizendo que a minha área é a área de linguagem, o componente curricular é a língua portuguesa, e a habilidade que eu identifiquei, né, que eu fiz um simulado, foi a habilidade do ensino fundamental do 8º ao 9º ano de língua portuguesa, habilidade 3, em que ele deve ser capaz de analisar textos de opiniões, tais como artigo de opinião, editoriais, carta de leitores, comentários, posts, blogs e etc. Então, para que o meu aluno possa compreender, no meu plano de intervenção elaborei 4 ações. A primeira, eu discutirei com os alunos as seguintes questões: se eles conhecem o gênero proposto, onde ele circula e qual sua função. Esse gênero proposto é os textos de opinião. Na ação 2, eu oportunizarei aos alunos, por meio de pesquisas ou textos impressos, a leitura de vários exemplos de artigos de opinião que estão em livros didáticos, em jornais, em revistas, em blogs, etc. Na ação 3, os alunos irão recolher um artigo de opinião, dividi-los na sua estrutura, né, desses textos, que é a introdução, desenvolvimento, conclusão, e analisar essas composições. Na ação 4, os alunos irão analisar o ponto de vista do autor sobre o tema que esses autores trabalham nesses artigos de opinião, tais como argumentos, por exemplo, né? Que argumento ele utilizou para defender esse ponto de vista nesses artigos, se o aluno concorda ou não com esses argumentos do autor. E, na observação, nós colocamos que as atividades avaliativas serão realizadas no Google Forms para alunos que têm acesso à plataforma Google Sala de Aula e elas serão impressas para aqueles alunos que estão estudando pela apostila. Então, este é o nosso simulado e vocês terão acesso também pelo e-mail. Vocês podem seguir essa mesma estrutura. Este plano de intervenção, ou este quadro, será cobrado na 4ª etapa dessa formação pelo seu coordenador pedagógico. Diante do exposto, então, o que fazer? Iremos aguardar a avaliação 2, que será uma avaliação externa à sala de aula, e vocês também podem elaborar diagnósticos a partir das avaliações internas, ou seja, as atividades que vocês elaboram para os seus alunos. E também poderá obter dados a partir da devolução da apostila dos alunos, né? Em relação às atividades que eles elaboraram com as apostilas em casa. E isso passa a ser um diagnóstico para novas intervenções, iniciando um novo ciclo de ensino. Essas são as referências, né? O documento de referência de Mato Grosso, o orientativo de formação da escola. Nós utilizamos também textos da Maria Helena Novaes e do Celso Vasconcelos. Obrigado, bons estudos.